Salve, gurizada! Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre um período de fundamental importância para a história brasileira, que é o período conhecido como República Liberal Democrática, República Democrática ou simplesmente Quarta República, que é o período que vai de 1946 a 1964, e vai ter uma característica muito marcante. Pela primeira vez, vai haver uma democracia de massas na história brasileira, ou seja, a participação em larga escala da população, ainda com limitações, permitindo que a população escolhesse seus cargos de forma, os seus representantes para os cargos de forma livre e democrática. Antigamente se falava muito em república populista ou populismo, tá? Esse é um conceito que gera muitas dúvidas na história e nas ciências sociais, porque muitas vezes implica na manipulação da classe trabalhadora pelos políticos, com pequenos benefícios para os operários, para os políticos poderem fazer o que eles querem. Tá? Então, como é um termo que gera muitas dúvidas nas ciências humanas, a maioria dos historiadores prefere não utilizar mais o termo populismo. Tá? Prefere simplesmente se referir à Quarta República. Tá? Lembrando, Primeira República ou República Velha, tá? De 1889 a 1930. Segunda República, de 1930 a 1937, o início da Era Vargas. E a Terceira República, o Estado Novo Varguista, de 37 a 45. Tá? Então, na Quarta República, vai haver claramente dois projetos de país em contraposição. Tá? Em alguns governos vai pender mais para um lado, em outros governos para o outro, e alguns vão tentar dar um jeito de conciliar esses dois projetos. Tá? Mas claramente existem esses dois projetos em confronto. O primeiro projeto é um projeto chamado Nacional Estatista, que é o projeto da Era Vargas. Tá? O próprio nome já diz, tá? Nacional, que implica em nacionalismo, tá? E estatismo, que implica na presença do Estado na vida do cidadão e na economia. Tá? Então, o que vai defender esse projeto nacional estatista? Tá? Vai defender um capitalismo nacional, tá? Voltado aos interesses do Brasil, tá? Com uma industrialização baseada em bens de capital, ou seja, naqueles bens que permitiam a produção de outros bens. Tá? E aí alguns setores do projeto nacional estatista se dividiam sobre qual deveria ser a relação do capitalismo nacional com o capital estrangeiro. Alguns defendiam que o capitalismo nacional deveria ser erguido só com recursos nacionais, já outros defendiam uma associação limitada com o capital estrangeiro. Tá? Outro aspecto do projeto nacional estatista é algo que aconteceu na Era Vargas, que é intervenção estatal em setores estratégicos, como Getúlio fez com a CSN, na questão do aço, com a Vale do Rio Doce, na mineração, com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, na questão da energia. Tá? Então, o Estado deveria intervir, sim, nos setores estratégicos, e isso também era algo influenciado pelas Forças Armadas, especialmente o Exército. Tá? Outro aspecto muito importante é a valorização do trabalhador por meio das redes de proteção social. Tá? Aposentadoria, salário mínimo, justiça do trabalho, a participação dos sindicatos como órgãos de concessão de benefícios, e os sindicatos eram tutelados pelo Ministério do Trabalho. Tá? Então, essas vão ser as principais características do projeto nacional estatista Herança da Era Vargas. E o principal partido que vai defender esse projeto vai ser o PTB. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os partidos políticos da Quarta República. Como uma reação a esse projeto varguista, esse projeto nacional estatista, vamos ter o projeto liberal conservador, que não é novo na história do país, mas ganha uma nova roupagem nesse período. É um projeto claramente antigetulista, moralista e elitista.
Tá? Tanto é que a orientação nos governos liberal-conservadores vai ser de repulsa aos movimentos sociais e à participação popular. E em termos econômicos, esse projeto é um projeto liberal, defende a abertura do país às leis do mercado, a entrada do capital estrangeiro no país e nega a intervenção estatal, mesmo naqueles setores estratégicos ou naqueles setores que o capital estrangeiro não desse conta. Ou mesmo que o capital nacional não desse conta. Tá? E o principal partido que vai defender esse projeto vai ser a UDN. Tá? Então temos aqui dois projetos de nação claramente opostos um ao outro, certo? Então, falando um pouquinho sobre os partidos políticos desse período da Quarta República, tá? O Getúlio, que não era bobo nem nada, né? Viu que a guerra na Europa estava terminando e o autoritarismo do Estado Novo precisava terminar. Então, no dia 28 de maio de 45, ele vai decretar a Lei Agamenon. Tá? E a principal característica da Lei Agamenon é que vai acabar com os partidos políticos de base estadual, como havia na Primeira República. Tá? Então, o que previa a Lei Agamenon? Que os partidos deveriam ter uma base nacional. Para padrões atuais, não era muito difícil de se conseguir. Tá? 10 mil afiliados em pelo menos 5 estados brasileiros. Na época, o Brasil tinha 20 estados. Tá? Então, vão se criar 3 partidos políticos principais na Quarta República. A UDN, União Democrática Nacional, que é basicamente a agregação dos diversos elementos que se opuseram ao Estado Novo, tá? Especialmente elites e parte da classe média urbana, e nas Forças Armadas vai ter uma penetração muito forte na aeronáutica, tá? Vai ser o partido mais à direita dos principais. Tá? O PSD, Partido Social Democrático, quem é que compõe o PSD? Basicamente a burocracia estatal. Tá? E quem liderava o PSD eram os interventores estaduais nomeados por Getúlio Vargas. Durante o Estado Novo, os governadores de estados, que na época foram chamados de interventores, eles não eram eleitos, eles eram nomeados pelo Getúlio. Então, esses vão se agregar no PSD. Tá? Isso vai explicar um pouco por que o PSD vai ser o partido mais votado durante a Quarta República. Os caras estão dentro da burocracia estatal, tem como distribuir favores em troca de votos. Claro que não era só isso, mas era um fator muito importante a ser considerado, especialmente nas zonas rurais. Tá? O PSD seria uma espécie de PMDB da época. Tá? Ele é um partido um pouco mais de centro-direita, mas que vai se aliar com o PTB em vários momentos. Tá? E, por último, o PTB, que vai ser considerado o partido mais à esquerda desses 3 principais. Tá? E vai ser o último também a ser criado. Tá? Quem é que compunha o PTB? Basicamente, a burocracia do Ministério do Trabalho e a burocracia sindical. E, através da burocracia sindical, se chegava à classe trabalhadora. Certo? Vai ser o partido que vai nascer para defender a legislação trabalhista da era Vargas, que estava ameaçada, especialmente pela UDN e por alguns setores mais à direita do PSD. Certo? Além desses 3 partidos, vão ter outros partidos que vão ser criados. Tá? Um deles já existia, que era o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, tá? Criado em 22, e que de 22 até 45 passou boa parte de sua trajetória na clandestinidade e vai ser liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que havia saído da prisão. Tá? O PSP, Partido Social Progressista, tá? Que vai ser uma espécie de PSD, mas com centro em São Paulo. Vai ser liderado pelo Adhemar de Barros, que havia sido interventor em São Paulo.
E o PRP, Partido Republicano Progressista, sim, com ele, de volta do exílio, Plínio Salgado buscando conciliar os valores do integralismo com a nova realidade democrática. O período da Quarta República vai ser regido pela Constituição de 46. A Constituição de 46 basicamente vai ter um caráter de reação ao autoritarismo do Estado Novo. Quando a Constituição estava sendo feita, estavam ocorrendo na Alemanha o Tribunal de Nuremberg para julgar os nazistas. E um famoso jornalista brasileiro da época, o Davi Nasser, escreveu uma reportagem na revista O Cruzeiro, que era a principal revista da época. E o título da matéria era bastante significativo. Está faltando alguém em Nuremberg. Tá? Que era uma clara referência ao Getúlio Vargas e aos crimes cometidos no Estado Novo. Tá? O que a Constituição vai defender? Tá? Liberdade de associação, de pensamento, de expressão, coisas bem liberais. Né? Porém, para a classe trabalhadora a situação não era a mesma. Tá? Por quê? Vai haver limitação no direito de greve e não vai haver a liberdade sindical. Tá? Vai continuar a tutela do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos. Então, se o sindicato fizesse algo que fosse mais político e não propriamente do caráter associativo, poderia sofrer intervenção do Ministério do Trabalho. Tá? No segundo governo Vargas, a direita e os setores de centro vão se arrepender fortemente de ter mantido essa tutela do Ministério do Trabalho. Tá? Outra questão que a Constituição coloca é a questão da democracia de massas. Tá? Então, os cargos do Executivo e do Legislativo vão ser eleitos, tá? E todos que soubessem ler e escrever, tá? E isso implica numa restrição ao direito de voto para boa parte da população brasileira, tá? Porém, homens e mulheres com mais de 18 anos que soubessem ler e escrever tinham o direito ao voto, tá? E isso vai caracterizar pela primeira vez a existência de uma democracia de massas no Brasil, mesmo com as suas limitações. Tá? Outro aspecto que a Constituição de 46 coloca é a questão do ensino primário e gratuito para todos, ao menos na letra fria da lei. Tá? Em muitas áreas isso não ocorreu. Tá? Outra questão que a Constituição de 46 colocou, e que recentemente veio à tona pelas declarações do ministro Paulo Guedes, é a questão da tributação dos livros. Na Constituição de 46, pela primeira vez, se coloca que o livro não sofrerá taxação de impostos. Tá? E isso vai ajudar a que esse período da Quarta República conheça uma série de obras sobre o Brasil e uma série de editoras. Tá? A difusão do livro vai ser muito grande. Tá? Talvez o período da nossa história onde vai ter a maior circulação de livros diferentes e de ideias diferentes. O primeiro governo vai ser o Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51. O Gaspar Dutra ele tinha sido ministro da Guerra, de 36 a 44, e depois tinha sido comandante da FEB na Itália. Tá? E teve o apoio nos últimos dias de campanha eleitoral do Getúlio Vargas. Isso permitiu a ele ganhar a eleição. Tá? O governo Gaspar Dutra vai se caracterizar fortemente pela definição do posicionamento do Brasil na nascente Guerra Fria. Tá? E vai ser o de alinhamento irrestrito com os Estados Unidos. Tá? Então, após esse alinhamento, vai se romper com a União Soviética e vai se declarar a ilegalidade do PCB, porque supostamente recebia dinheiro da União Soviética. Era o representante de outro país no Brasil. Tá? Como se os outros partidos não recebessem, em algum momento, algum financiamento internacional por outros meios. Tá? À época, o PCB tinha 14 deputados e um senador. Tá? E esses parlamentares vão ser cassados posteriormente. Tá? O governo Dutra vai ter uma postura inicialmente liberal conservadora. Ele vai incentivar as importações, tá? E é nessa época que vai entrar muitos produtos de consumo
no Brasil. Posteriormente, esses produtos de consumo vão ser produzidos no Brasil. Tá? O que isso vai provocar? Vai acabar com as reservas monetárias do país. Isso vai gerar crise cambial e um problema que todos os governos da Quarta República vão enfrentar, que é a inflação. Tá? Reagindo a isso, o governo Dutra vai criar o Plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Tá? Embora ele não tenha cumprido tudo o que ele propunha, tá? Vai permitir a retomada do crescimento econômico brasileiro. Tá? E vai ser a taxa de crescimento do Brasil, da economia brasileira, nesse período, vai ser de cerca de 8% ao ano. É um crescimento bastante significativo. Tá? Em 1950 vai haver novas eleições e o Papi volta. Getúlio Vargas está de volta à presidência, para desespero da UDN e de parte do PSD. Tá? Inicialmente, o segundo governo Vargas ele vai ser um governo muito conciliador. Tá? Por quê? Porque o Getúlio ele precisou do apoio de vários setores do PSD e do PSP de Adhemar de Barros para conseguir ser eleito. Tá? O Getúlio foi eleito com 48% dos votos, não chegou nem até a metade dos votos válidos. Tá? Na época, não havia segundo turno. Tá? Então, o Getúlio vai ser eleito com 48% dos votos. Tá? Inicialmente, também, o governo Vargas vai adotar uma política anti-inflacionária para combater a inflação deixada como herança pelo governo Dutra. O que essa política anti-inflacionária vai provocar? Vai provocar carestia nas classes populares, ou seja, os preços sobem muito mais do que os salários. Tá? E isso vai provocar uma série de manifestações que não são contra o governo do Getúlio, vão ser contra essa política anti-inflacionária e vai ser contra esse aumento de preços. E a mais significativa delas vai ser a chamada greve dos 300 mil em São Paulo, que vai ocorrer no ano de março de 1953. Vai ser uma greve duramente reprimida pela polícia paulista, que à época era São Paulo era governada pelo PSP, que era aliado do governo Vargas. Tá? Isso vai provocar uma séria crise no Ministério do Trabalho. Tá? E no mês de junho de 53 vai assumir a pasta do trabalho um jovem gaúcho que era presidente do PTB, chamado João Goulart. Tá? O que o Getúlio pretendia com isso? Era manter a boa relação com a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora não identificava o problema no Getúlio Vargas, mas sim, vamos dizer assim, nos seus aliados. Tá? Então, o João Goulart entra no Ministério do Trabalho para manter essa boa relação com os trabalhadores. Tá? O governo Vargas, diferentemente do governo Dutra, vai se caracterizar fortemente pelo nacional-estatismo, como foi na época do Estado Novo. Tá? Em 52 vai ser criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, tá? Que hoje é o BNDES. Tá? O BNDE, à época, ele tinha como função principal fornecer crédito para as empresas investirem em melhorias tecnológicas, tá? E criarem novos projetos de desenvolvimento. Tá? O governo Vargas também criou alguns órgãos para formular políticas econômicas de caráter nacional que atendessem às principais necessidades econômicas do país, mas o divisor de águas dessa política nacionalista vai ser a criação da Petrobras. Tá? A criação da Petrobras, além de se encaixar na política nacionalista do governo Vargas, tá? Ela vai ser
o governo do Getúlio ele vai adotar uma mobilização popular para si, tá? Porque havia uma campanha, uma forte campanha entre intelectuais e que depois tomou as ruas, tá? Que era a campanha do Petróleo é Nosso, liderada pelo general Horta Barbosa, tá? Anteriormente, o Monteiro Lobato já tinha defendido a nacionalização do petróleo, tá? E essa campanha tomou os setores intelectuais e depois tomou as ruas, chegando até o governo Vargas. E no dia 3 de outubro de 53 é criada a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras. Tá? E a partir daí as coisas começam a sair um pouco do controle. Tá? A criação da Petrobras vai movimentar a oposição, vai movimentar setores estrangeiros, especialmente as petrolíferas estrangeiras que atuavam no Brasil. E, a partir desse momento, os ataques ao Getúlio Vargas vão passar a ser constantes. Tá? No começo de 54, o Jango ele vai propor um aumento de 100% no salário mínimo para repor as perdas da inflação. E os setores militares, tanto do Exército, como da Marinha, como da Aeronáutica, vão reagir a essa proposta num documento chamado Memorial dos Coronéis, pedindo a demissão do João Goulart. Logo em seguida, o João Goulart é demitido, porém, na cerimônia do dia 1º de maio, o Getúlio decreta o aumento de 100% no salário mínimo. Tá? E os ataques vão começar a se intensificar ainda mais. E um dos líderes desses ataques era um jornalista, deputado, dono do jornal Tribuna da Imprensa, chamado Carlos Lacerda, tá? Que era o principal líder da União Democrática Nacional. Tá? E no dia 5 de agosto de 54, o Carlos Lacerda vai sofrer um atentado na frente do seu prédio. Vai ser conhecido como o atentado da Rua Toneleiro. Tá? Nesse atentado morreu um major da Aeronáutica, o Rubem Vaz, que fazia a escolta pessoal do Carlos Lacerda. Tá? E as investigações desse atentado recaíram sobre o Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Então se acusou o Getúlio Vargas de ser o mandante do atentado e se tentou fazer com que o Getúlio Vargas renunciasse. Tá? E o Getúlio Vargas prometeu: só morto sairei do catete. O catete era o palácio presidencial à época. Tá? E o Getúlio Vargas cumpriu a palavra. No dia 24 de agosto, ele vai se suicidar. Tá? E a notícia do suicídio, juntamente com a divulgação da carta-testamento que estava do lado do corpo do Getúlio, vai causar uma grandíssima comoção nacional. Tá? Em alguns lugares pacífica, em outros não muito pacífica, como, por exemplo, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, todos os órgãos, setores que estavam identificados com a oposição vão sofrer retaliações por parte da população. Por exemplo, o Jornal Diário de Notícias vai ser incendiado, o escritório da UDN vai ser incendiado, o escritório do Partido Libertador vai ser incendiado, a Rádio Farroupilha vai ser incendiada. Tá? Então, houve uma fúria popular muito grande. Tá? E com isso, os setores que eram contra o Getúlio e que pretendiam dar um golpe de Estado, com isso eles não contavam. Tá? Então, a mobilização popular pós-suicídio evitou um golpe de Estado. Evitou um golpe de Estado que seria dado 10 anos depois. Tá? Então, quando o Getúlio comete o suicídio, vai assumir o seu vice, o Café Filho. Tá? O Café Filho governa de 54 até começo de novembro de 55. Ele vai adotar uma política liberal, conservadora, totalmente. Tá? Nesse meio tempo, vai haver as eleições presidenciais de 55 e o JK vai vencer as eleições com 36% dos votos.
O segundo colocado, o Juarez Távora, da UDN, vai ter 30%, e o Adhemar de Barros vai ter 26%. Lembrando, na época, não tinha segundo turno, então quem fizesse mais votos ganhava. Tá? E a UDN veio com teses esdrúxulas, tentando impedir a posse de JK. Por quê? Porque via no JK um sucessor do Getúlio Vargas. Ele era bem diferente do Getúlio Vargas, mas se via como um sucessor. Tá? Então, misteriosamente, o Café Filho vai ter um infarto, vai assumir o presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz, e o Carlos Luz, ele era cupincha do pessoal da UDN, tá? Então, estava se armando um golpe de Estado para impedir a posse do JK, e percebendo isso, o ministro da Guerra, o Marechal Henrique Lott, ele percebeu, ó, peraí, mas parece que vão dar um golpe de Estado aí, não vão deixar o JK assumir, tá? Ele dá um contragolpe, tomando o Ministério da Guerra, as principais repartições públicas do Rio de Janeiro, e botando o Carlos Luz e o Carlos Lacerda para correr, tá? Esses vão se refugiar num navio e vão para Cuba, tá? E vai assumir a presidência da República o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado e que tem como curiosidade que será o único catarinense na história do Brasil a ser presidente da República. Então, com tudo isso, o JK vai ter a sua posse garantida e ele assume no dia 31 de janeiro de 56. Tá? E vai fazer o governo até 61, que vai ficar conhecido como os chamados Anos Dourados. Tá? O governo JK vai ter uma característica desenvolvimentista, tá? E vai ser o governo que vai tentar mesclar as características dos dois projetos nacionais, tanto o liberal conservador como o nacional estatista. Tá? E essa mescla vai estar especialmente presente no chamado plano de metas, ou que muita gente conhece, 50 anos em 5. Essas metas vão estar agrupadas em 5 setores: energia, transporte, indústria, alimentação e educação. 93% dos recursos vão para os 3 primeiros setores, tá? O que mostra qual era claramente a intenção do governo JK. Tá? Na energia, nós temos alguns destaques, por exemplo, as usinas de Três Marias e Paulo Afonso. No transporte, a opção pelo desenvolvimento das rodovias ao invés das ferrovias, e a mais icônica das estradas vai ser a Belém-Brasília. Tá? E na indústria, nós vamos ter a implantação de diversas multinacionais no Brasil, com destaque especialmente para a indústria automobilística. Certo? Então, embora os resultados do plano de metas eles tenham sido aquém do planejado, para o Brasil da época, foram resultados extremamente significativos e o Brasil cresceu demasiadamente, muito, ingressando na era da industrialização. O Brasil se tornou um país industrial. Tá? E a 31ª meta era Brasília. Brasília como a meta-síntese de todas as 30 metas. Tá? Então, em 56, além de ser eleito o projeto do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer para a construção da capital, tá? Vai ser criada a nova CAP, o nome diz Nova Capital, que vai ser a responsável pela construção de Brasília, e a entrega vai ser feita num dia muito significativo, que no feriado de Tiradentes de 1960. Tá? Como uma espécie de novo nascimento do Brasil a partir dali. E, na verdade, podemos dizer que Brasília permitiu a ocupação do centro-oeste brasileiro. Um processo que já havia iniciado na era Vargas, mas que se acelerou demasiadamente naquele período, a partir de 1960,
E boa parte dessa ocupação do Centro-Oeste vai ser realizada por descendentes de gaúchos. Tanto saindo aqui do Rio Grande do Sul, como já os da segunda geração que tinham migrado para Santa Catarina, para o Paraná, os filhos deles vão ocupar o Centro-Oeste. Tá? E no Centro-Oeste vai ser desenvolvido o agronegócio, que é uma das características da economia nacional hoje em dia. Tá? Mas tudo o que o JK fez do plano de metas vai ter consequências no plano econômico. Tá? Para financiar essas metas, ele precisava de dinheiro. Ele não tinha dinheiro no Brasil. O que ele vai recorrer? Ele vai recorrer a empréstimos internacionais, especialmente em grandes bancos internacionais, grandes bancos europeus. O que isso vai provocar? Claro, um endividamento do país. Quando o JK sai, a dívida externa é de 3 bilhões de dólares. Tá? Parece pouco hoje em dia, mas se a gente fizer a correção monetária, vai dar um valor absurdo. Tá? E a inflação. Tá? Essa inflação, como nos outros governos, também vai causar uma carestia nas classes populares. Tá? Os preços, especialmente dos alimentos, vão subir mais do que os salários. E uma curiosidade, tá? É que essa carestia aparece muito bem no livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo se passa no governo JK, especialmente entre 58 e 60, tá? E ali nota-se claramente a rápida subida do preço dos alimentos. Tá? O pessoal pega muito o livro O Quarto de Despejo como um retrato da favela, mas também aparece muito fortemente essa questão da inflação e do aumento dos preços. Tá? Outro aspecto que o governo JK deixou como herança, em certo ponto, uma herança maldita para o país, é a desigualdade regional. Tá? Por quê? Porque boa parte dos benefícios do plano de metas vai se concentrar no Sudeste brasileiro, especialmente a industrialização. Por exemplo, a indústria automobilística vai se instalar toda no ABC Paulista. Tá? Isso vai ajudar a desenvolver um processo de êxodo rural, que não era novo no Brasil, já vinha desde os anos 40. Tá? Um êxodo rural, especialmente do Nordeste para o Sudeste. Tá? E esse êxodo rural vai se concentrar especialmente nas grandes capitais. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Tá? Não que não tenha ocorrido nas outras regiões, mas especialmente esse do Nordeste para o Sudeste. Certo? Isso vai ter uma série de problemas urbanos que isso vai provocar. Tá? O JK, pensando em tentar reduzir as desigualdades regionais, vai criar a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Tá? Mas que inicialmente não vai ter grandes resultados. Ok? Então, eu vou terminar esse vídeo aqui por aqui, nesse momento, tá? Posteriormente, eu vou fazer outro vídeo gravando sobre o final da Quarta República, o governo Jânio Quadros e o governo João Goulart, certo? Fiquem bem, cuidem-se e até lá.